Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou o Daniel, sou monitor dessa disciplina, Sociedade e Cultura Contemporâneas, que é ministrada pelo professor Fernando, mas hoje vai ser eu que vou conduzir a aula de hoje sobre o pensamento de Foucault acerca da modernidade. A gente já viu, então, como que era a noção de modernidade para o Marx, para o Weber, e hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre Foucault, que é um grande filósofo e teórico social. Nós vamos ver, então, algumas noções, alguns conceitos de análise que ele utiliza, a partir, então, do livro Vigiar e Punir, Nascimento da Prisão, e o capítulo em específico é o capítulo 3, o panotismo. Né? Para o Foucault, a compreensão da modernidade está totalmente ligada ao que ele chama de poder disciplinar, que a gente vai ver durante a aula de hoje. Então, Michel Foucault, ele foi um filósofo, teórico social, filólogo, foi crítico literário e foi professor também na cátedra do colégio na França, Colégio de France, dos anos de 1970 até 1984. Ele tem uma vasta produção bibliográfica, onde ele analisa temas como sexualidade, loucura, prisão, a constituição do conhecimento científico. Algumas das aulas que ele lecionou no Colégio de França, eles foram transformados em livros, a partir das gravações e as anotações que os seus alunos fizeram durante os cursos que ele ministrava, que eram cursos sazonais. Ele nasce, então, em 1926, e ele acaba falecendo em 1984, devido a uma septicemia, porque essa condição dele foi agravada porque ele era portador do vírus HIV/AIDS. Ele se graduou em filosofia na Universidade de Sorbonne, em 1948. Em 1949, ele também obtém um diploma em psicologia e ele finaliza os estudos superiores sobre filosofia, fazendo então uma tese sobre a filosofia hegeliana, do Hegel. Foucault, então, ele era um homem, ele era gay, ele tentou suicídio por volta de 1949, 1950, onde ele fez tratamento psiquiátrico. Ele também se filiou ao Partido Comunista em 1950 e alguma coisa. As suas experiências pessoais foram o que motivou ele a se debruçar a estudar a sexualidade, a estudar as instituições médicas e psiquiatras. 1971 ele assume essa cadeira, né, de história dos pensamentos, história dos sistemas de pensamento, que era antes ministrada pelo orientador Jean Hippolyte. Tá? A obra que a gente vai ver hoje, que é Vigiar e Punir, ela é uma obra que ela foi publicada inicialmente em 1975, né? Essa obra, então, ela surgiu após Foucault e alguns colegas formarem em 1971 o GIP, que é um grupo de informações sobre as prisões, e ele tinha como objetivo colher dados sobre as situações das prisões, e ele buscava também visibilizar condições inaceitáveis que ocorriam nesse espaço, seja com violência policial, tratamento, as condições carcerárias que iam desde acomodações, alimentação, etc. E essa obra ela teve um impacto social sobre a França naquela época, porque ela conseguiu promover várias manifestações que ocorreram dentro e fora das prisões por melhores condições. E aí, de certa forma, essa obra ela também conseguiu transformar o social. Nesse livro, o Foucault então ele vai falar sobre uma mudança que ocorreu entre os séculos 17 e 19, que é quando tem a descentralização do poder soberano, que estava representado pela figura do rei. E aí, dessa forma, o Foucault faz uma análise do poder e dos mecanismos que se formam a partir dessa descentralização do poder. Tá? A respeito de uma melhor compreensão do Foucault, o pensamento Foucaultiano ele é dividido em três fases. Né? A primeira é a fase da arqueologia, fase arqueológica, onde ele faz uma análise sobre a constituição do poder, do saber, perdão. Já a genealogia é uma análise sobre as formas e exercícios do poder. E por último, tem a ética e estética, cuidados de si, onde ele faz uma análise sobre o sujeito como portador e criador de uma conduta ética e moral. Vamos ver essas duas primeiras fases do pensamento do Foucault para compreender um pouquinho o caminho metodológico que ele fez até pensar a obra que a gente vai estudar hoje.
Então vamos começar pela fase da arqueologia, a fase arqueológica, né? Nessa fase, o Foucault faz uso da historiografia e da descrição, né? Ele trabalha com a noção de arquê, né, que é arquivo, que seria um começo, um princípio, a emergência dos objetos de conhecimento, né, e o registro desses objetos. Mas um arquivo ele não é uma coisa morta, uma coisa do passado, sabe? A arqueologia ela também visa a compreensão do presente, que aí é que ele vai falar. Se eu faço isso, é com o objetivo de saber o que nós somos hoje. Então, dessa forma, Foucault ele busca estabelecer um estudo a partir do que ele chama de método arqueológico das estruturas das ciências humanas. Ele estudou, em especial, a história e as ciências sociais, mas ele também examinou a filosofia, a linguística e a literatura, procurando sempre estabelecer a constituição dos saberes, privilegiando as interrelações discursivas e articulando tudo isso com as instituições, né? Respondendo como que os saberes, então, eles apareciam e se transformavam. E aí tem como as principais obras As Palavras e as Coisas, uma arqueologia das ciências humanas e a arqueologia do saber, como as obras carro-chefe dessa fase arqueológica. Já na fase genealógica, né, e genealogia é um termo que ele foi utilizado primeiramente pelo Nietzsche, e aí o Foucault ele vai se apropriar desse termo como o melhor termo que descreve os estudos, o que ele estava se debruçando a estudar nessa época. Tá? A fase genealógica ela acontece por volta dos anos de 1970, então vai incluir a obra que a gente vai estudar hoje, né? O autor ele faz uma conexão entre as relações do poder e a formação do conhecimento científico, né? Para ele, os domínios do saber e as relações de poder, elas estão relacionadas. E aí é uma díade que ele chama de saber barra poder. Por exemplo, no início da constituição das ciências sociais, ali da antropologia, existia um estudo que era a frenologia, né? E essa frenologia evidencia muito bem essa relação de saber e poder, porque se produzia um conhecimento científico aí dos médicos que mediam os crânios, que ele era usado para produzir uma ideia de uma inferioridade racial, e assim ele criava uma dominação acima dos sujeitos não brancos, né? Hoje a gente sabe que raça ela não existe num conceito biológico, não tem nada que diferencie as pessoas de acordo com o tom da pele ou características fenotípicas, né? Raça hoje em dia é só usado como um conceito de análise sociológica, principalmente porque é um conceito que permite visualizar essa relação de poder, tá? E aí temos como obras principais Vigiar e Punir e a História da Sexualidade, volume 1, que é a Vontade de Saber. Para a gente entender um pouquinho melhor o que o Foucault teoriza a partir do panóptico, a gente tem que ver alguns conceitos e categorias de análise que ele cunhou, que vai aparecer aí pela obra dele hoje. Tá? O primeiro conceito de análise, então, é o conceito de dispositivo, e aí o termo dispositivo aparece na escrita do Foucault lá pelos anos de 70, e ele vai designar inicialmente os operadores materiais do poder. O que é isso? As técnicas, as estratégias e as formas de assujeitamentos utilizadas pelo poder. É um dispositivo, um conjunto decididamente heterogêneo que vai englobar discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas, que é um regime que vai estabelecer o que é dito e o que é não dito, né? E o dispositivo, então, é essa rede aonde se pode estabelecer entre todos esses elementos que eu disse anteriormente, né? Trata-se tanto do discurso quanto das práticas, das instituições, e Foucault ele vai falar, e a partir dessa ideia de dispositivo, o Foucault vai falar, por exemplo, sobre o dispositivo do poder, dispositivo de saber, dispositivos disciplinares e dispositivo da sexualidade, como esse conjunto heterogêneo de relações que formaria, entre aspas, uma estrutura, né? Mas não é uma estrutura, porque ele cunha o termo de dispositivo, mas seria uma espécie de estrutura. O segundo conceito, para Foucault, é então o conceito de poder. E ele faz uma
análise diferente do poder, que até então vinha sendo. Antigamente, porque para ele o poder ele não é estático. Você não se detém o poder como se ele fosse uma propriedade ou como se fosse uma coisa. É uma situação relacional. Então, o que existe são relações de poder. Uma coisa nova também que o Foucault incrementa é que para ele o poder ele não é somente repressivo, ligado a uma ideia de dominação, que seria uma ideia, um negativo, mas há uma dimensão positiva, ou seja, o poder ele é capaz de produzir e transformar, né? E a partir do que o poder ele produz domínio sobre os objetos, ele vai produzir esses regimes de verdade, né? Ele vai produzir um domínio de saber sobre determinados seres, por exemplo, o criminoso, o homossexual, o doente, o louco, e é tudo isso que ele vai falar sobre o poder, sobre esses regimes de verdade. Já o outro conceito, o terceiro conceito, é a disciplina. O regime disciplinar, ele caracteriza-se por um certo número de técnicas de coerção que exercem um esquadrinhamento sistemático do tempo, do espaço, do movimento dos indivíduos e que atinge particularmente as atitudes, os gestos e os corpos. Então, são técnicas de individualização do poder, como vigiar alguém, como controlar sua conduta, seu comportamento, suas atitudes, como intensificar sua performance, multiplicar suas capacidades, como colocá-los também no lugar que será mais útil. E essa anatomia política, então, ela vai ser investida sobre as escolas, os hospitais, os lugares de produção, sobre todo o espaço que ele pode ser fechado e ele permite ser gerido, né, a partir de uma repartição, identificação e descrição. E aí que entra o panotismo, né, porque esses conceitos são centrais para entender a visão da modernidade por Foucault, que ele vai construir a partir desse modelo de prisão, né, que foi construído pelo Jeremy Bentham no século XVIII. E esse capítulo ele começa introduzindo sobre que as doenças, as pestes que assolavam a humanidade, elas permitiram instituir modelos disciplinares, onde ele vai detalhar, logo ali no início do capítulo, como acontecia um isolamento sobre as doenças, como depois acontecia a higienização dos ambientes, ao passo também que ele vai afirmar que alguns dos governantes eles desejavam um estado de calamidade para poder colocar em prática seus esquemas disciplinares. E aí ele vai fazer essa análise do panóptico. Na visão do Foucault, esse modelo de prisão ele invertia dois pressupostos das masmorras, que eram as prisões nos castelos. O primeiro, que é a não visibilidade, e o segundo, que é a coletividade. Porque na masmorra, os sujeitos eles estavam escondidos, onde não tinha luz, aos olhos de segurança, aos olhos públicos, enfim. E eles estavam passíveis de interação com as outras pessoas que estavam presas nas masmorras. Já no panóptico, ele vai induzir o detento a um estado consciente e permanente de visibilidade, né? E aí eu trouxe essa imagem porque ele faz a descrição do panóptico e essa imagem ilustra bem, que é o quê? Seriam sucessivas celas, uma do lado da outra, aonde o indivíduo ele ia estar isolado da interação com os outros por causa dessas paredes laterais, e aí, porque tinha uma janela na frente e uma janela atrás, e a luz ela passava, o indivíduo ia estar então em um estado consciente e permanente de visibilidade, né? Por quê? Porque poderia ver as silhuetas dos indivíduos e aí tornando-os observáveis aos olhos do vigia que estava ali na torre de segurança central. Esse espaço, então, que é fechado, recortado, vigiado em todos os seus pontos, onde os indivíduos estão inseridos nesse lugar fixo e os menores movimentos são controlados, constitui para Foucault um modelo compacto do dispositivo disciplinar. E aí aqui algumas funções do panóptico, na análise desse panóptico, né? Por quê? Porque a função do panóptico, então, é induzir o detento a um estado consciente de permanente visibilidade que asseguraria o funcionamento automático do poder. Então, fazendo com que a vigilância seja permanente nos seus efeitos, mesmo que descontínuos em suas ações. Ou seja, o sujeito estaria habituado, disciplinado, né,
a ter essa ideia de estar sendo vigiado o tempo inteiro, que mesmo que não tenha alguém observando, mesmo que o vigia, por exemplo, não esteja na torre, ainda assim ia garantir esse controle social, esse controle do indivíduo. E aí eu lembrei de um vídeo quando estava lendo o Panóptico, que é do Bruno Miranda, que é um humorista, que ele é youtuber, faz vários vídeos, tem livro, fez série na Netflix, que ele fala sobre a dificuldade da pessoa que pensa muito nas coisas. E ele vai detalhar uma preocupação de adentrar alguns estabelecimentos comerciais e não saber como agir para as pessoas, por exemplo, pensarem que ele está roubando. Né? E de uma forma que ela é humorada, e às vezes nem tão teorizada por ele pega essas situações e discorre sobre uma ideia de uma constante vigilância. Aqui um ato que é mal interpretado pode colocar o sujeito já como desviante ou passível de alguma sanção social, né, de alguma correção. Por exemplo, que essa ideia de achar que ele está roubando, e a partir disso vem toda uma outra questão. E eu vou deixar o link embaixo desse texto, se eu conseguir fazer, que é um vídeo de 3 minutinhos. Aqui, pontos de análise do Foucault sobre o panoptismo. Então, o panóptico ele se caracteriza como um modelo que é arquitetural, uma máquina de criar e sustentar uma relação de poder, que ela é independente de quem exerce, né? O vigia ele está numa posição de poder que é relacional, porque Foucault vai escrever que se não for o vigia que foi designado a estar ali naquela torre, pode ser o diretor da prisão, ou até mesmo seus familiares podem realizar o seu trabalho. Por quê? Porque o panóptico é uma máquina que assegura uma dissimetria, um desequilíbrio e uma diferença. Então, pouco importa quem exerce esse poder. Pode ser um indivíduo qualquer tomado pelo acaso. Tá? O panotismo, ao contrário também, ele deve ser percebido como um modelo que é generalizável de funcionamento, uma maneira de definir as relações de poder com a vida cotidiana dos homens. O panóptico também ele tem essa ideia de funcionar como uma espécie de laboratório de poder, onde, graças aos seus mecanismos, que é de observação, ele ganha uma eficácia em capacidade de penetração no comportamento dos indivíduos, né, fazendo com que eles estejam sob uma constante vigilância, mesmo não estando aprisionados, porque o Foucault vai falar que o panotismo ele não serviria apenas para prisioneiros, mas poderia ser para estudantes, para trabalhador, porque ele institui esse poder disciplinar, que a gente vai ver mais detalhado daqui um pouco, sobre os sujeitos, e aí garantiria, por exemplo, uma capacidade de uma reforma moral, de preservar a saúde, de revigorar uma indústria, de difundir a instrução, aliviar os encargos públicos, tudo isso. E o panóptico também tem um papel de amplificação, né, porque ele organiza o poder. Não é pelo próprio poder, nem pela salvação imediata da sociedade, mas é que ele pode fazer com que torne mais fortes as forças sociais, e aí, a partir dessa ideia de uma constante vigilância dos hábitos e do corpo dos sujeitos, ele poderia fazer aumentar a produção, desenvolver a economia, espalhar a instrução, elevar o nível da moral pública, enfim, várias coisas que ele vai descrevendo ao longo do capítulo. E aí que entra que o panóptico permite a observação do exercício da disciplina, porque ele é um dispositivo funcional que ele vai melhorar o exercício do poder, tornando de certa forma mais rápido, mais leve, mais eficaz. E essa disciplina ela se torna invisível aos olhos das pessoas, porque é um comportamento que ele se insere no corpo das pessoas. A sociedade disciplinar, então, é o fruto dessa extensão progressiva dos dispositivos de disciplina ao longo do século XVII e do século XVIII, né, através do corpo social. Algumas características do processo disciplinar, ela envolve, então, uma inversão funcional das disciplinas, né? Por quê? Porque vai ter um papel positivo, vai aumentar a utilidade possível dos indivíduos, né? Porque ela vai mudar a função que antigamente tinha de neutralizar os perigos, fixar as populações inúteis ou agitadas. Então a disciplina ela não é só essa espécie de organizar pela repressão, mas sim ela vai produzir
vai coordenar as habilidades, vai acelerar os movimentos, vai multiplicar a potência dos indivíduos, e ele usa isso como exemplo de disciplina, a disciplina militar, né, que ela tem a capacidade de inserir-se, de regular e de modificar os corpos. E é essa mesma disciplina que ele vê se desenvolvendo na sociedade a partir desses séculos. Outra coisa é a ramificação dos mecanismos disciplinares, né? Por quê? Porque, como eu já tinha dito, tem essa descentralização da figura do rei, e aí vai aumentar uma multiplicação desses mecanismos da disciplina. Por quê? Porque eles vão se alastrar através das instituições. E aí vai formar aparelhos que são fechados e que mantêm uma função específica de vigilância e de controle. E aí, por exemplo, esses aparelhos poderia ser a escola, o hospital, a indústria, todos os tipos de instituições que são observáveis e que surgiram com a modernidade. E por um último momento, ele vai trazer essa estatização dos mecanismos de disciplina, né? Ele vai fazer com que esses mecanismos de disciplina eles se fixem na sociedade e passem a organizar os indivíduos, no qual ele vai citar que um instrutor, Lemery, vai falar sobre a vigilância de Paris em uma determinada época, que eram compostas, então, dos policiais, dos inspetores, de quem fazia denúncia e era pago, e também de prostitutas, as pessoas que estavam na rua. Por quê? Porque formam uma vigilância que ela é de todos sobre todos. Aqui tem algumas características melhor detalhado sobre o poder soberano e o poder disciplinar. Então, no poder soberano, a gente tem uma relação do indivíduo com a sociedade, onde vai ter uma existência física do soberano, onde a regulação ela vem através do pagamento de impostos, onde o principal objetivo seria a produção de bens e riquezas, que é esse sistema de monarquia, onde a gente tem um Estado único, centralizado, e onde você tem essa visibilidade do soberano e essa invisibilidade dos súditos. Quando vem o poder disciplinar, ele institui então uma relação do indivíduo e corpo, que acontece através da disciplina, de uma constante vigilância que o indivíduo tem, que vai fazer com que ele maximize as suas forças, a qual ele chama de sociedade disciplinar, onde tem esses aparelhos fechados, que são as instituições, são essa descentralização do poder soberano que estava no Estado e na figura do rei. E aí a gente tem as instituições, como a escola, os hospitais psiquiátricos, as clínicas, as oficinas, enfim. E aí a gente tem essa invisibilidade da disciplina, que ela não fica visível, por quê? Porque ela é internalizada nos nossos comportamentos, ela é internalizada no nosso corpo, e tem essa visibilidade dos sujeitos, que passam a ser ali o centro do panóptico. E aí, a partir dessa formação do poder disciplinar, constitui a sociedade disciplinar, porque ela está ligada em uma mudança que também é de ordem econômica, jurídico-política e científica, né? De uma maneira global, a gente pode dizer que as disciplinas elas são técnicas para assegurar e ordenar as ações humanas, fazendo que os efeitos do poder social eles sejam elevados ao seu máximo, né? Sejam intensos e proporcionem um crescimento econômico, um crescimento do poder, né? E rendimento desses aparelhos fechados, que o Foucault vai falar, trazendo então, ao mesmo tempo, uma docilidade e utilidade para os corpos dos indivíduos, né? Também a disciplina é um processo técnico unitário, por qual a força do corpo ela é reduzida como uma força política e maximiza a força útil, né? E vai fazer com que o crescimento de uma economia capitalista passe apelo a essas modalidades específicas do poder disciplinar, cujos processos de submissão das forças e dos corpos, essa anatomia política, são postos de funcionamentos que funcionam através desses regimes políticos, desses aparelhos e dessas instituições que são muito diversas. Aí, em segundo ponto, a gente pensa que a modalidade panóptica do poder, né, ele não está dependente imediatamente de uma estrutura ligada ao direito,
né, uma estrutura jurídico-política da sociedade. Por quê? Porque ela modifica essa compreensão do direito, né? Ela faz com que se prolongue em vários níveis essas existências singulares, formais e gerais definidas pelo direito, né? Porque ela tem essa capacidade de mudar essa escala, fazendo com que essas disciplinas reais elas constituam subsolos das liberdades formais e jurídicas. E por último, a disciplina ela perpassa essas diferentes esferas sociais e atinge o nível a partir do qual a formação do saber, majoração de poder se reforçam regularmente segundo um processo circular que se retroalimenta. Tá? As disciplinas elas atravessam esse limiar tecnológico, primeiro através das clínicas hospitalares, depois as escolas, mais tarde as oficinas. Elas não foram simplesmente postas em ordem pelas disciplinas, mas elas tornaram-se, graças a elas, esses aparelhos, esses mecanismos de objetivação do poder, que faz com que aumente essa sujeição, e qualquer surgimento de poder se dá nesses lugares de conhecimento possível, a partir desses laços que se criam entre esse elemento disciplinar e, por exemplo, a medicina clínica, ou a psiquiatria, ou a psicologia da criança, enfim, essa racionalização no geral dessas esferas. Como, então, a gente pode perceber, através dessa leitura do Foucault, ele aborda o surgimento desses novos dispositivos de poder que são constituintes da modernidade. E aí, em específico, através da análise do panóptico, ele vai trazer um princípio de uma organização do tempo e dos espaços e dessas instituições disciplinares que vão se inserir nos indivíduos e vão organizar esse comportamento a partir de uma ideia de constante vigilância. E era isso sobre a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E a gente vai se ver nos fóruns. Quem tiver alguma dúvida pode deixar algum comentário nos fóruns, que eu e o Fernando vamos estar respondendo, ou através do Moodle, que também tem a opção de mandar uma mensagem. Espero que todos vocês fiquem bem e um ótimo final de semana.